Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Revit. Pessoal, vou repetir o que eu falei na última aula. Se você está trabalhando com maquetes, você não vai se preocupar com isso, ok? Se você está trabalhando com o processo de engenharia e materiais, aí sim vai fazer um pouco de lógica e executar o comando tabela. Só que para você chegar nesse ponto, você tem que estar com todos os componentes configurados. Ou seja, você tem que estar com as camadas executadas, todos os seus itens relacionados a materiais como pintura, todos configurados. Senão a sua tabela vai estar errada. Primeira coisa, em qualquer vista, tanto 3D, superior, ceiling, forro, enfim, você vai clicar dentro da aba Vista, ok? Dentro do grupo Criar, só que dessa vez você vai clicar em Levantamento do Material, beleza? Dou um clique. Bom, ele vai trazer exatamente aquela janela de levantamento, igual às tabelas que nós fizemos de parede. Mas espera lá, é o mesmo comando? Em boa parte sim. O problema vai ser em relação à lógica de execução. Então o que eu faço? Eu vou trazer aqui o próprio item de parede, porque ele tem camadas. Funciona para telhado, funciona para terreno, funciona para os outros itens da mesma função. Clico no OK e vamos então começar a agrupar. Nesse campo da esquerda são os campos disponíveis que você pode escolher. O campo da direita são os itens que já serão criados na sua tabela. Então nesse primeiro item eu vou colocar aqui um item chamado família, ok? Eu acho que nem família eu vou colocar direto o tipo, ok? Que é a construção desse meu componente. Então eu vou trazer aqui tipo da parede, ok? Só que notem que nesse meio termo aqui existem materiais, alguma coisa, como comentário, como tinta, custo, descrição, fabricante, marca, modelo. O que eu quero dessa parede principalmente agora? Eu quero exatamente a minha área, ok? Quero o volume desse material. Poxa, eu preciso saber o volume de reboco? Claro, você vai ter que comprar esse cimento, comprar areia, fazer lá o seu substrato e aplicar na sua casa. Então você tem que saber exatamente esse item, ok? E um item que eu acho interessante que é o custo, beleza? Então para a parede eu estou colocando tipo, material área, material volume e custo. Professor, tá faltando um componente aí, hein? Tá faltando um material nome, porque eu não sei qual que é o nome do material. Mas quando eu aplico, notem que ele está na posição errada. Logo abaixo eu vou encontrar dois botões, que é o mover para cima e o mover para baixo. Você pode ir deslocando, ok? Até encontrar uma posição ideal. Como eu falei na última videoaula, essa tabela da direita, ela trabalha com o Excel. Vamos fazer uma analogia. A primeira coluna A vai ser o primeiro item aqui em cima, tipo. A coluna B vai ser o segundo componente, material. Coluna C, área. Coluna D, volume e assim por diante até você finalizar o seu processo, ok? Bom, antes da gente concluir isso aqui, está faltando o quê? O custo total. Porque se você olhar aqui nesses campos disponíveis, ele não vai estar colocando aqui nenhum fator de multiplicação. Só que vai depender muito do seu material. Por exemplo, se você vai trabalhar com concreto, você vai multiplicar o valor do material vezes o volume, ok? Se você vai trabalhar com tinta, você vai multiplicar o valor da área vezes o seu custo. Então é diferente. Como que eu adiciono então aqui um novo cálculo? Eu vou fazer aqui o cálculo principal para área. Então olha só como que eu faço. Aqui embaixo, valor calculado, eu dou um clique. Beleza? Ele traz o nome, eu vou colocar aqui, custo por área, ok? Tenho fórmula ou percentual, eu vou trabalhar com fórmula. Disciplina comum, poderia colocar elétrica ou estrutural, não é o caso. Tipo, eu tenho que colocar exatamente o fator que eu estou multiplicando, que seria o que? Área. Poderia colocar número, ele iria dar um problema, ele não iria colocar esse processo em área, ok? E a fórmula, qual que seria a sua fórmula? Se você tentar digitar área vezes custo, ele não vai entrar. Notem que do lado aqui da fórmula tem um botão com 3 pontinhos. Dê um clique e ele vai trazer somente as variáveis possíveis a serem inseridas na tabela. Então nesse caso aqui eu vou colocar o que? O meu material custo, dou um OK.
E eu vou colocar o símbolo de multiplicação no Softwares for Windows, que é o que? O asterisco. Então, literalmente, multiplicado, novamente clico nesse botão, pelo material área. Só isso. Se você tentar digitar aqui esse valor, ele não vai colocar, tipo, digitar material, custo, não. Você tem que pegar literalmente aqui, ó, essa variável, ok? Confirmo com ok, ele colocou custo para a área, beleza? Voltando aqui no valor calculado, você vai repetir lá, custo para volume. E faz de novo, tipo, coloca volume, função, material, custo, ok? Multiplicado pelo seu item de volume. Simples assim, confirma com ok, você acabou de inserir 2 fatores. Ok? Bom, antes de finalizar esse processo do custo, você vai ter que formatar. Como? Vindo nessa janela, na aba formatação, que é a 4ª aba, você vai clicar em custo para área. Ok? Notem que ele traz lá custo, horizontal, esquerda, e eu tenho o botão formato do campo. Ele está utilizando esse custo para a área, uma multiplicação, que é metro quadrado vezes dinheiro, vezes custo, ou seja, vezes monetário. Eu vou desabilitar a configuração do projeto, ok? E vou utilizar nenhum símbolo, ok? Eu vou deixar ele sem nada. Não vai infligir nada no seu cálculo, simplesmente isso. Custo para volume, ok? Formato para campo, desabilito e também coloco nenhum símbolo, ok? Seguindo a lógica, então, está tudo configurado. Confirmo clicando no OK e ele trouxe exatamente aqui, ó, tabela com tipo, tabela com o nome do material, tabela com a área do material, volume, custo do material, custo por área e custo por volume. Bom, vamos configurar primeiro essa somatória, porque essa tabela aqui ela está muito dissipada, está muito aberta. Então você tem vários itens de gesso, bloco, concreto, tudo multiplicado aqui, mas ele está em vários processos. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou dentro aqui da minha formatação, dentro das minhas propriedades, ok? Vou abrir aqui, ó, classificar / agrupar e dou um clique no botão editar. Beleza? Eu quero classificar por. Nesse caso, eu vou classificar pelo nome do material. Então, material, nome. Beleza? Se eu simplesmente pôr material, nome, eu tenho que fazer uma soma, né? O total. Então, aqui embaixo, eu vou desabilitar o classificar em itens e vou clicar no total geral. Beleza? Poxa, professor, mas e aqui o tipo, ele vai aparecer? Não, porque o meu filtro, mesmo que eu separe pelo nome do material, ele pode ser utilizado em 2 ou 3 tipos. E aí acaba que ficando em branco. É normal acontecer isso. Então, olha só. Clico no OK. Ele simplesmente separou os materiais, ok? Colocou aqui a área? Não, é um segundo problema. Então, o que, que eu faço? Para aparecer a área, eu volto dentro de formatação, ok? Dentro aqui de material área, eu vou ter que clicar em calcular totais. Isso é típico, da última aula eu tive que fazer a mesma coisa. Então, material volume, calcular totais. Material custo eu não tenho que somar, porque ele vai ser específico para cada um. Clico no OK e agora sim, eu tenho o meu material área e o meu material volume. Esse tipo aqui acabou que sendo desnecessário. Eu posso deletar ele da minha tabela? Pode. Voltando nas propriedades, nas ferramentas de formatação, editar, eu vou simplesmente remover. Clico em cima de tipo, remover. Confirmo no OK. O grupo tipo não existe mais na tabela. Como que eu resolvo agora esse meu item de custo de material? Bom, se você vem executando, eu vou sair da tabela, ok, pessoal? Vou voltar aqui para o pavimento inferior. Bom, se você está acompanhando aí a série de videoaulas e construindo todo o passo a passo em relação aos materiais, se você lembrar, não tem... Se você lembrar, legal. Se você não lembrar, não tem estresse. Eu vou explicar de novo aqui. Quando a gente cria um material, dentro aqui, ó, do meu item gerenciar materiais, ok? Eu vou ter lá o componente de identidade. E olha só que interessante. Eu sei que nessa minha parede tem lá o gesso, né? Então eu vou digitar aqui gesso. Ok? Aqui, ó, ele já trouxe para mim aqui, ó, gesso. Eu vou dar um clique em cima.
E aqui dentro de editor de materiais, notem que antes da palavra gesso tem uma seta para a direita. Eu vou dar um clique nessa seta, ele vai trazer um campo em relação aos dados desse material. Então aqui no custo eu vou colocar, por exemplo, por, sei lá, um custo de teste, eu vou colocar R$26. Somente isso. Clico no concluído, confirmo com OK, mando ele aplicar. Quando eu volto para aquela tabela de levantamento de materiais, notem que ele já colocou aqui, ó, R$26 em relação ao meu processo. Mas espera lá, ele não fez a multiplicação. Calma, a gente já vai chegar nesse ponto, beleza? O que eu quero mostrar para vocês nesse primeiro processo? Ele já está inserindo exatamente aqui, ó, na minha tabela esse valor. Ah, professor, mas se eu tiver que voltar lá no material, procurar o componente, trocar o custo, meu, isso vai dar um trampo, que eu não vou saber exatamente os materiais. Não se preocupem, olha só o teste que eu vou fazer. Faz de conta que eu recebi lá um orçamento de um gesseiro e o cara falou, olha, aumentei o meu custo, hein? Agora eu vou passar para você a R$40. Dentro da tabela eu digito 40, se tiver decimais, pessoal, coloque ponto, ele não aceita vírgula, só um teste, ó, vírgula 50, ele vai trazer uma mensagem indicando que a fórmula não aceita vírgula, então é 40,5, beleza? Vou voltar lá na minha aba de gerenciar e notem que quando eu clico nos materiais e eu pego exatamente o componente de gesso, ele já vai estar agregando aqui, ó, gesso, ok? Dou um clique em cima, vou trazer as minhas propriedades, dou um clique aqui no gesso, ó, 40 e 50, sem ter que habilitar essa janela, sem ter que habilitar a propriedade, sem ter que habilitar nada em relação a materiais, ele já altera. Então, se os seus materiais estão sem preço, vamos colocar aqui por bloco de concreto, ou seja, vamos colocar lá R$17, beleza? Ele vai zerar o custo, não tem estresse, fiquem tranquilos por enquanto. Bloco de concreto, ok? O de cima era o bloco de concreto leve. Vou colocar aqui 28. Eu vou estar jogando valores aleatórios. Faixa de areia, concreto e cimento. Vou colocar R$12. E tijolo tipo comum, ali por metro quadrado, R$23. Beleza. Ele literalmente vai zerar todos os custos, ok? Bom, como que eu faço para voltar a aparecer aqui custo para área e custo para volume? Dentro de formatação, pessoal, você vai ter que clicar aqui, ó, custo para área, calcular totais. Custo para volume, calcular totais. Se você não fizer isso, literalmente a sua tabela fica em branco. Mas espera lá, professor, por que o tipo aqui de tijolo comum, ele não trouxe aqui o meu volume? Aí tem uma outra sacada. Notem que todo componente que você vai executar uma pintura, ele não coloca volume. Olha que interessante. Se vocês prestarem atenção, é somente esse item. E aonde que ele está aplicado? Na parte externa da casa. E é exatamente essa faixa. Ela não foi construída com as camadas de parede. Ou seja, ela é simplesmente um componente de pintura. Professor, falou, mas eu não entendi. Vamos lá. Vou habilitar o comando modificar, beleza. Vou habilitar o componente pintura, que vou colocar um material a uma camada. Sem alterar as propriedades da minha parede, eu vou colocar aqui, ó, caixilho, beleza? Cliquei o material, vou clicar nessa parede e nessa superior. Pronto, eu já tenho o material de caixilho aplicado. Vou colocar agora um outro material de teste, ok? Só para vocês terem uma ideia aí, para não ter estresse, ok? Vou colocar aqui, deixa eu ver, PVC. Vou clicar nessa parede aqui e nessa parede aqui. Estou pintando a casa conforme eu ensinei vocês a fazer o comando pintura. Quando eu volto lá para aquela tabela, que é exatamente de materiais, ele já acrescentou para mim tanto o PVC, ok? Quanto aquele item de caixilho. Esses itens ele não tem custo. Ok, eu vou preencher aqui R$12, ele já vai fazer a multiplicação e aqui R$11. Então, componentes que não estão construídos nas camadas das propriedades, quanto parede e piso, ele não vai fazer esse cálculo. Componentes de pintura, que é só o comando Paint, ele só vai trazer aqui o seu item de área, ok? Eu acho que até fica mais fácil, porque você não calcula aí pintura por volume, sim por área, está mais do que correto essa tabela. Ok? Então, pessoal, notem que essa aula foi bem diferente,
em relação à tabela anterior. Eu vou trazer mais alguns componentes em relação a tabelas. Depois eu vou fazer tabela de portas, ok? Tabelas de janelas. Quando eu estiver construindo já as plantas, quando tiver um pouquinho o processo mais para frente. Mas esses dois foram os principais, eu acho que vai ajudar bastante vocês. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma videoaula um pouco mais longa, por isso eu preferi separar em 2 itens. Se você gostou, clica aí no gostei, compartilha, deixa o seu comentário, divulga isso aí no Facebook, no Google+, Twitter, nas redes sociais que vocês participam, porque, galera, é gratuito, vocês não estão pagando nada por essas videoaulas e quanto mais pessoas assistirem, mais tempo eu vou poder dedicar a vocês aqui no YouTube. Galera, quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos e fui!